Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, hoje nós vamos falar sobre a comunhão frequente, diária, já que estamos na oitava da festa do Corpo de Deus. Então, durante todo como já estamos falando sempre sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, hoje vamos falar desta prática. E para falar desse tema, vamos ler o decreto Sacra Tridentina Synodos sobre a comunhão cotidiana. É de São Pio X. Esse documento do dia 20 de dezembro de 1905. Aí nos primeiros anos já do reinado de São Pio X, seu pontificado. Vou ler o documento e comentar, se for oportuno, alguma coisa a respeito. E aqui é um documento de um Papa santo, não? Que nós temos que ter presente todas essas palavras do ensinamento do magistério da Igreja, e ninguém melhor mais apto para falar sobre o tema que o próprio Sumo Pontífice. São Pio X, neste caso, por providência de Deus Nosso Senhor. E é o que nós devemos levar aqui a sério todas estas palavras. Porque hoje em dia se comunga quem tem a possibilidade diariamente, frequentemente, mas carece das condições que o Sumo Pontífice colocou aqui. É algo muito sério. Então vamos considerar esses ensinamentos. O Sagrado Concílio de Trento, tendo em conta as inevitáveis graças que provém aos fiéis de receber a Santíssima Eucaristia, na seção 22 do capítulo 6, diz: deseja, na verdade, o Santo Concílio que em cada uma das missas os assistentes comungue não só espiritual, mas também sacramentalmente. Essas palavras mostram assaz claramente o desejo da alegria que todos os fiéis cristãos tomem diariamente parte naquele celestial banquete, para deles oferirem mais abundantes frutos de santificação. Esses desejos coincidem com aqueles que estavam abrasados nosso Senhor Jesus Cristo a instituir esse divino sacramento, pois ele próprio indicou diversas vezes, com grande clareza, a necessidade de comer a miúde a sua carne e de beber o seu sangue, especialmente com essas palavras: este é o pão que desceu do céu, não como o maná que comeram nossos pais e morreram. Quem come este pão viverá eternamente. São João capítulo 6, versículo 59. Facilmente podiam os discípulos deduzir da comparação do pão dos anjos com o pão e com o maná que, assim como o corpo se alimenta de pão diariamente e cada dia eram recriados os hebreus no deserto com maná, do mesmo modo poderiam a alma cristã comer e regalar-se diariamente com o pão do céu, além de que quase todos os santos padres da Igreja ensinam que o que se manda pedir na oração dominical, o pão nosso de cada dia, se há de entender não tanto do pão material, alimento do corpo, quanto da recepção diária do pão eucarístico. Mas Jesus Cristo e a Igreja desejam que todos os fiéis se aproximem diariamente do sagrado festim, principalmente para que, unidos com Deus por meio dos sacramentos, ganhem forças para refrear as paixões, se purifiquem das culpas leves e cotidianas e impeçam os pecados graves. Aqui está exposta a fragilidade humana, não precisamente para a honra e veneração de Deus e recompensa ou prêmio conferido às virtudes dos que recebem. Santo Agostinho, no Sermão 57, sobre São Mateus, sobre a oração dominical, donde vem que o Sagrado Concílio de Trento chama a Eucaristia antídoto com o qual nos livramos das culpas cotidianas dos pecados mortais. Então, até aqui o Sumo Pontífice está explicando que é um desejo do Concílio de Trento, que é também o ensinamento dos Santos Padres, ao comentar sobre o pão nosso de cada dia do Pai Nosso. E aqui ele vai dar uma razão importantíssima, porque este sagrado corpo
precioso corpo, sangue de Nosso Senhor, que se dá no Santíssimo Sacramento, é um antídoto contra o pecado. Então, nós vimos em outras ocasiões a importância da preparação para receber Nosso Senhor, ação de graças. Bom, somente as disposições para poder comungar já fazem com que a alma se exercite na prática de muitas virtudes. E assim, exercitada, recebendo Nosso Senhor, ela se robustece e ela vai cada vez mais se fazendo forte com a força de Deus e também dos próprios esforços, com a graça de Deus, obviamente, sempre. E a alma vai se blindando contra o mal. E o Sumo Pontífice, São Pio X, vai citando a seção 3ª do capítulo 2º do Concílio de Trento, antídoto com o qual nos livramos das culpas cotidianas e nos preservamos dos pecados mortais. Então aqui há considerar duas coisas, culpas cotidianas veniais. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a recepção do Santíssimo Sacramento e também os atos prévios, como a absolvição que o padre dá nos 2 confíteros que os senhores rezam na Santa Missa, os mesmos atos de fé, esperança e caridade, o ato de contrição e outras bênçãos e outras orações, qualquer movimento de graça, de devoção, de piedade, faz com que a alma se inflame mais no amor de Deus e assim vai arrefecendo, vai se esfriando todas essas partes da chama da concupiscência, dos pecados veniais também. Muitas vezes as almas, com a graça de Nosso Senhor, conseguem vencer os pecados mortais. Isso é uma grande vitória, da qual devem agradecer a Nosso Senhor sempre. Mas se entregam aos pecados veniais, dizendo, bom, se eu morro com eles eu vou para o purgatório. E se contentam com esse... É mediocridade de alma. E comungam. E aqui faz com que Nosso Senhor está puxando uma perfeição maior, mas só que nós estamos aí freando a graça de Deus Nosso Senhor. Então a Santíssima Eucaristia ela vem ser o quê? O antídoto, ou seja, para nos preservar dos mortais e para nos curar dos veniais, dos pecados veniais, acabar com os mortais. Obviamente, com a confissão se acaba com os mortais, mas a alma confessada e alimentada com o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor, seu corpo adorável, ela vai realmente estar aí forte, valeroso soldado para vencer as tentações. Os primeiros fiéis, continua a carta de São Pio X, os primeiros fiéis cristãos, compreendendo a saciedade, esta vontade de Deus, todos os dias se acercavam desta mesa de vida e fortaleza. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunicação da fração do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E assim se fez também durante os seguintes, não sem grande fruto de perfeição e santidade, como nos testificam os tantos padres e os escritores escolásticos. Mas, decrescendo e esfriando pouco a pouco a piedade, e principalmente quanto mais tarde graçava por toda parte a heresia jansenista, começou-se a disputar acerca das disposições necessárias para a comunhão frequente e diária e exigi-las a porfia cada vez maiores e mais difíceis. Essas disputas deram em resultado que só pouquíssimos eram tidos na conta de dignos de receber diariamente a Santíssima Eucaristia e de tirar deste saudável sacramento frutos abundantes. E contentando os demais com alimentar-se dela uma vez por ano, por mês ou quando muito por semana, chegou-se a este extremo de severidade que se excluíram da frequência da celestial mesa classes sociais inteiras, como aos comerciantes e às pessoas casadas. O jansenismo, que foi uma heresia muito rigorosa para com parte moral, um rigor moral extremo, mas não quero dizer que era porque exigia mais do que Deus. Este é o pecado do jansenista. Hoje se peca por outro extremo, de não se exigir nada, de não querer fazer nada, porque todo mundo se entrega ao mal e Deus tem que nos aceitar do jeito que nós somos. Este é outro extremo.
Mas o jansenismo colocou critérios assim absurdos para comungar, de tal modo que somente um anjo do céu podia comungar, hein? As disposições eram impossíveis a 99,9% da cristandade. Eu não digo assim que estavam olhando as disposições ordinárias, eles supunham coisas extraordinárias. E nós estamos falando de disposições, exigem disposições necessárias, não, para receber a Santíssima Eucaristia, mas eles colocavam mais. E assim afastaram muitos, e isso por décadas, séculos, almas que se afastaram do Santíssimo Sacramento e tratavam o Santíssimo Sacramento com terror, hein? É Deus que está ali, sim, mas só que Deus ficou no Santíssimo Sacramento para estar perto de nós. Então eles faziam o quê? Que Deus estando perto, as almas ficassem longe de Deus. Muito diabólica esta investida do diabo satânica para afastar as almas de Deus Nosso Senhor. E por consequência, essa distância de Nosso Senhor, o que aconteceu? Muitos pecados. E nós vemos aí o nível da cristandade baixa, muitíssimo. E as pessoas casadas foram vítimas desta distância do Santíssimo Sacramento, porque eles colocavam condições que, inclusive, se opunham ao mesmo sacramento do matrimônio. Assim que eles queriam realmente, o diabo, com pretexto de santidade, queria entregar as almas às paixões desordenadas. Então, ia contra uma finalidade matrimonial, como o débito conjugal, porque para eles era um impedimento para a recepção da Santíssima Eucaristia. E os comerciantes, porque eles trabalham e tem toda uma correria da vida, e também eles colocavam o contato com o dinheiro, essas coisas. Foram pessoas que ficaram mais à mercê do alvo destes hereges. Essa heresia, principalmente na França, mas empesteou toda a cristandade. Uma das coisas, só para, já que estamos falando do Santíssimo Sacramento, um parênteses, um vestígio do jansenismo foi o fato das pessoas não olharem para a Santíssima Eucaristia no momento da elevação. E na bênção do Santíssimo também se curvarem e não olharem para a Sagrada Hóstia. E o mesmo São Pio X vai dar uma indulgência para quem na Santa Missa, durante a elevação do preciosíssimo corpo e do preciosíssimo sangue do Nosso Senhor, olhar e dizer, não, interiormente, meu Senhor e meu Deus. Aí se ganha uma indulgência. Porque São Pio X quis acabar com todo assim, vestígio desses, porque são heréticos, são absurdos. Se a igreja eleva, é para ser olhado. Se a igreja expõe, é para que nós vejamos o Santíssimo. Se não fosse para ser visto, ele estaria dentro de algum recipiente metálico ou que impossibilitasse vê-lo, ou um véu que cobrisse. Pois então, nós está dentro de uma custódia e tem vidro, é para ser visto. Pode-se fechar os olhos, rezar, não há nenhum problema, mas na hora da consagração não é um pecado olhá-lo, porque se fosse a igreja não elevaria Nosso Senhor para ser visto e adorado. Pois então, voltemos. Outros, por sua vez, perfilaram a opinião contrária, considerando estes como ordenada por direito divino a comunhão diária, para que não passasse um só dia sem comungar, sustentavam, além de outras coisas fora dos costumes aprovados pela Igreja, que deveria receber-se a Eucaristia até na sexta-feira santa, e de fato administravam. Então aqui é muito interessante. São Pio X está restabelecendo o costume católico, como sempre. Uma prática da igreja não pode estar errada. Então, o que acontece? Outros, estamos lidando com dois extremos. Uns comungam só quando, não sei, alguém espirrar um raio de luz místico, aí pode comungar. Jansenismo. E outros não. Se a gente precisa de comungar, vamos comungar a todas as vezes que a gente quiser e todas as missas que a gente assistir. Então, outro extremo. E até na Sexta-feira Santa, que era uma prática, nós seguimos
fazendo isso, porque é uma prática da Santa Igreja, não se comunga, só o padre comunga na Sexta-feira Santa. Então São Pio X está dizendo assim que eles exageravam a tal ponto de comungar até num dia que na igreja estava proibida a comunhão na Sexta-feira Santa. Exatamente pela sepultura de Nosso Senhor, e as almas fazem um ato de fé, não, o padre comungando, a igreja beneficiada, e muitas outras razões, pois então. Porque outro Papa também tem uma carta dizendo que não se deve, nesse dia não se comunga. Então, bom, respeito à tradição dos anteriores papas. Então, São Pio X está dizendo aqui, até não contra todos os costumes, fora dos costumes aprovados pela Igreja, que deveria receber-se a Eucaristia até na Sexta-feira Santa, e de fato o administravam. Pois é. Não deixou a Santa Sede cumprir o seu dever a este respeito, pois por um decreto dessa Sagrada Congregação, que começa com Aures, no dia 12 de fevereiro de 1679, aprovados por Inocêncio IX, condenou esses erros e cortou os abusos de qualquer classe social, sem excetuar de maneira alguma os comerciantes e os casados, fossem admitidos à comunhão frequente, segundo a piedade de cada um e o parecer de seu confessor. 2 critérios importantes, que São Pio X não alterará, hein? A comunhão frequente e diária, se for o caso, segundo a piedade de cada um e o parecer do seu confessor. Quem é o confessor? Quando nós podemos, não, mesmo tendo variedade de sacerdotes, cada alma escolhe um padre X, católico, obviamente, que tem estudado teologia moral, não, isso é indispensável durante todos os anos necessários para estudar. Então, um padre que tenha sido bem formado na teologia moral e que esteja, segundo a devoção, o critério que a alma quiser ali, escolha e o padre aceite. Então, esse sacerdote vai ser o que vai guiar essa alma, não? Então, ele que dá essas permissões ou não. Então, a piedade e o parecer do diretor, do confessor. Este é o critério posto em 1679, aprovado por Inocêncio IX, não? Condenando os abusos anteriormente mencionados. No dia 7 de dezembro de 1690, foi condenada pelo decreto Santíssimos Dominus Noster de Alexandre VIII uma preposição de baio que exigia daqueles que quisessem abeirar-se da mesa sagrada o amor de Deus puríssimo sem mescla de defeito algum. Ou seja, somente São Luís de Gonzaga podia comungar, não? Ou os santos do céu tinham que descer na hora da comunhão e comungar e subir de volta. Pois então, são critérios que sobrepassam, não estou dizendo que são impedimento, hein? Quem tem o amor de Deus puríssimo, sem mescla de defeito algum, está aptíssimo para comungar, obviamente, mas os que não têm e desejam ter, nada impede de comungar, desde que não estejam em pecado mortal. Desde que, não tendo pecado mortal, tem o jejum eucarístico e as demais disposições. Contudo, vamos seguir a carta de São Pio X. Contudo, não desapareceu por completo o veneno jansenista que havia contagiado até as almas piedosas sob color de honra e veneração devidas à discussão das disposições para comungar bem e com frequência sobreviveu às declarações da Santa Sé, resultando aqui que até teólogos de nomeada julgaram que só se podia permitir aos fiéis a comunhão cotidiana raras vezes e preenchidas muitas condições. Por outra parte, não faltaram homens dotados de ciência e de piedade que deram franco acolhimento a este costume tão salutar e aceito a Deus, ensinando estribados na autoridade dos santos padres que nunca a Igreja tinha preceituado maiores disposições para a comunhão diária, que para a semanal ou mensal, que eram sobremodo mais abundantes os frutos da comunhão diária que os da semanal ou mensal. As discussões sobre este ponto aumentaram, exacerbaram-se em nossos dias, e com isso se inquieta a mente dos confessores e a consciência dos fiéis, com não pequeno dano da piedade e fervor dos cristãos. Por isso, homens ilustres e pastores suplicaram encarecidamente ao nosso Santíssimo Senhor, Papa Pio X, que resolvera, com a suprema autoridade, a questão acerca das disposições para receber diariamente a Eucaristia,
para que esse costume tão salutar e tão agradável a Deus não só não diminua entre os fiéis, mas sim aumente e se propague por toda parte, precisamente nesses tempos em que a religião e a fé católica são combatidas de todos os lados e vai rareando e esfriando cada vez mais o verdadeiro amor de Deus e a piedade. E sua santidade, tendo de veras a peito devidos ao seu zelo e solicitude, que o povo seja chamado ao sagrado banquete com muitíssima frequência e até diariamente, e aproveite os seus grandíssimos frutos, confiou a esta congregação o exame e a resolução da referida questão. A Sagrada Congregação do Concílio, em sessão geral de 16 de dezembro de 1905, examinou detidamente este assunto e pesadas maduramente as razões de um e de outro lado, determinou e declarou o que segue. Aqui são declarações que devem-se levar-se à execução, ou seja, obrar em sequência obrar segundo estas diretivas. Primeiro, facilite-se a todos os fiéis de qualquer ordem ou condição a comunhão frequente e diária, tão desejada por Cristo nosso Senhor e pela Igreja Católica. Nem seja lícito proibir o acesso à Sagrada Mesa a quem esteja em estado de graça e se aproxime com reta e pia intenção. Comungantes, escrevam nos seus espelhos estas palavras, não estando em estado de graça, ou seja, não estando em pecado mortal. Então aqui o que quer dizer? Que tem que estar conforme a lei de Deus e da Santa Igreja. Então, por exemplo, pessoas que vivem no concubinato, que vivem os namoros perigosos, que vivem em uma união ilícita que não é sacralizada pelo matrimônio, ou seja, vivem em concubinato, amaziados não podem comungar. Então, é pecado. Então, para estas almas impedidas da comunhão sacramental, ou seja, receber a Sagrada Hóstia na Santa Missa, ou fora da missa também, tem a comunhão fora da missa quando é possível, mas então, receber sacramentalmente, Nosso Senhor não pode, porque quem come e bebe indignamente, bebe e come a própria condenação, não? Como dizia São Paulo. Mas, estando em graça e com jejum eucarístico, nada impede de comungar. Nada. E ninguém pode impedir. Seja casado, seja solteiro, seja rico, seja pobre, seja eclesiástico, seja religioso, seja o que for, não tendo feito a primeira comunhão, nada impede. Então, e qual a disposição? Esteja em estado de graça e se aproxime com reta e pia intenção. Então, qual é a reta intenção? Nós devemos nos perguntar, para que eu vou comungar? Por que eu vou comungar? Né? Primeiro, quem está na Sagrada Hóstia é Nosso Senhor, mas por que eu vou recebê-lo? Porque todos estão indo. Não serve. Minha mãe está aqui, meu pai for, eu vou também. Não serve. Para cumprir um costume. Não serve. Então, para quê? Eu tenho que ter uma intenção reta. Para quê? Para me santificar. Para evitar o pecado mortal e venial. Para crescer na graça. Ou seja, me santificar. Para ser uma pessoa agradável a Deus. Ter a vida de Nosso Senhor. Tem que ter uma intenção reta. E pia, com piedade, com temor de Deus. Segundo, a intenção é reta quando vamos à mesa eucarística, não por costume, nem por vaidade ou por qualquer outro motivo humano, mas para cumprir a vontade de Deus, para mais nos unir com Ele por amor e para buscar na Eucaristia o remédio divino em nossos defeitos e misérias. Esta é a intenção reta. Então a Santa Igreja deixa claríssimo aqui. Terceiro, a quem comunga frequente e diariamente convém muitíssimo fugir dos pecados veniais. Esse número 3 deve se escrever nas paredes, das 4 paredes de casa, no teto e em todo lugar. Não, a quem comunga frequente e diariamente convém muitíssimo fugir dos pecados veniais, ao menos dos plenamente deliberados e até do afeto a eles. Ou seja, a Santíssima Eucaristia não está para cultivar esses animais ferozes em quantidade inumerável de pecados veniais. Não está. Não, então, o que diz a Santa Igreja? Repito, a quem comunga frequentemente e diariamente convém muitíssimo fugir dos pecados veniais, ao menos dos plenamente deliberados e até do afeto a eles.
mas basta estar isento de pecado mortal, com o propósito de não voltar a cair nele. Este propósito, quando é sincero, não pode fazê-lo quem comunga todos os dias, sem que pouco a pouco venha a perder o afeto às culpas veniais. Ou seja, quando o propósito é sincero, ou seja, qual o propósito? De não cometer mais pecados mortais, esse propósito também vai arrefecer, não, os pecados veniais. A causa do pecado é o que? A aversão a Deus. Temos que ter presente. E qual o que? Uma aversão a Deus e uma conversão às criaturas. A aversão a Deus, nosso Senhor, e se derrama para as criaturas, para qualquer coisa que não for Deus. E agora, a conversão é o que? É uma aversão às criaturas e um regresso para Deus, nosso Senhor. Eu não digo que tem que se odiar as coisas, não, tem que se odiar o mal, não. Então, este ódio ao mal nos faz unir, amar o bem. E o amor ao bem faz odiar o mal. Mas quando nós estamos obrando a iniquidade, nós estamos odiando Deus, nosso Senhor. Então, quando determinamos não pecar mais, esse tiro é dado no mal. E o pecado venial também é o mal. É um mal venial, mas é um mal. Então, a alma que comungar com a reta intenção, com piedade, com temor de Deus, também vai, com a graça de nosso Senhor, de enfraquecer e diminuir os pecados veniais. Como os sacramentos da nova lei, ainda que produzam seu efeito ex opere operato, são tanto mais abundantes em frutos quanto maiores são as disposições de quem os recebe, deve fazer-se diligentemente a preparação para a sagrada comunhão e dar depois desta conveniente ação de graça segundo as forças, condições e deveres de cada um. Aqui está, queridos fiéis. Quando o vosso servidor insiste nesse ponto, os senhores acham que é exagero do padre. Mas não é exagero do padre, é uma necessidade. E aqui está quem é muito maior que o padre, que é a Santa Igreja, o Sumo Pontífice está a dizer, não? Fazer-se a preparação, são tanto mais abundantes em frutos quanto maiores são as disposições de quem os recebe, deve-se fazer diligentemente a preparação para a Sagrada Comunhão e dar depois desta a conveniente ação de graça segundo as forças, condições e deveres de cada um. Então, nós determinamos em nosso apostolado, depois da Santa Missa, 15 minutos pelo menos. Eu creio que não existe ninguém possibilitado a ficar 15 minutos a mais, não haverá nenhum prejuízo do dever de Estado, da saúde mental, espiritual, física de ninguém, e nenhum mal. Não. Podendo ficar mais, melhor. Menos que isso, só se for algo muito importante para ir embora antes desses 15 minutos. Para que a comunhão frequente e diária se faça com mais prudência e maior fruto, deve-se pedir conselho ao confessor. Então, se deve pedir conselho ao confessor, hein? E tenha o confessor cuidado para não desviar da comunhão frequente e diária e tenha o confessor cuidado de não desviar da comunhão frequente e diária ninguém que viva em estado de graça e se acerque da Sagrada Mesa com reta intenção. É claro que, por meio da comunhão frequente ou diária, se estreita a união com Cristo, se robustece a vida espiritual e se enriquece a alma com maior tesouro de virtudes e se assegura melhor a vida eterna. Por isso, os párocos, os confessores e os pregadores, em harmonia com a doutrina citada do Catecismo Romano, exortem frequentemente com muita instância o povo cristão a tão pia e salutar prática. Promova-se a comunhão frequente, diária, principalmente nos institutos religiosos de qualquer classe que sejam, para os quais, não obstante, fica em vigor o decreto Puimad Modum, de 17 de dezembro de 1890, dada pela Sagrada Congregação dos Bispos, e regulares promovem-se também, quanto for possível, nos seminários de clérigos cujos alunos aspirem ao ministério do altar, ou ao menos em qualquer outra classe de colégios cristãos. Se há algum instituto de votos simples ou solenes cujas regras, constituições ou calendários apontem e ordenem alguns dias de comunhão, estas normas hão de ter-se como meramente directivas e não como preceptivas,
e o número prescrito de comunhões há de considerar-se como mínimo para os religiosos piedosos, pelo que se lhes deverá deixar sempre livre a comunhão mais frequente ou diária segundo as normas anteriores deste decreto, mas para que todos os religiosos dos dois sexos possam inteirar-se bem das disposições deste decreto, os superiores de cada uma das casas terão cuidado de que todos os anos, dentro da oitava do corpo de Deus, seja lido à comunidade em língua vulgar. Finalmente, abstenham-se todos os escritores eclesiásticos, desde a promulgação deste decreto, de toda discussão acerca das disposições para a frequente e diária comunhão. Tendo dado conta de tudo isto ao nosso Santíssimo Pio X Papa, o baixo assinado secretário da Sagrada Congregação em audiência de 17 de dezembro de 1905, Sua Santidade ratificou esse decreto aos eminentíssimos padres, confirmou e mandou publicar, não obstante qualquer coisa em contrário. Mandou, ademais, que se enviasse a todos os ordinários e prelados regulares para que comunicasse aos seus seminários, párocos, institutos religiosos e sacerdotes, respectivamente, e deem conta à Santa Sé em seus relatórios do estado da diocese ou instituto da execução do que nele se estabelece. Dado em Roma, 20 de dezembro de 1905, Vicente, cardeal bispo de Palestrina, prefeito dessa Sagrada Congregação. Então aqui temos, queridos fiéis, as condições para uma comunhão diária, uma comunhão frequente, e tenham-se presente todas as palavras deste decreto. E assim, obedecendo sua santidade, fiz minha parte em ler este decreto para os senhores, dentro da oitava do corpo de Deus, para que tenhamos presente para tratar bem nosso Senhor. Nós não podemos ter medo de Deus, nosso Senhor, mas nós devemos tratá-lo com respeito. Nunca foi desrespeito a Deus aproximar-se dele, porque Deus está próximo para que nos aproximemos dele, hein? Agora devemos aproximar-nos de nosso Senhor com temor, com respeito. Por isso a nossa preparação, se for necessário a confissão, nunca se aproxime para comungar em pecado, hein? Pode ser por qualquer razão, não existe uma que seja uma justificativa para semelhante crime. Então devemos, sim, sempre estar unidos a Deus, e um modo mais eficaz comungando, mas só que para estar uma comunhão que agrade a nosso Senhor, com as disposições que já falamos e que esse decreto veio também insistir, ressaltar, para que nos aproximemos de Deus com confiança, não? Então que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda essa graça de tratá-lo bem, como ele merece e espera de nós, e que Maria Santíssima Nossa Senhora nos conceda esta graça de tratar bem seu Filho divino, que se dá a nós para nos assemelhar a ele pela recepção deste santíssimo e diviníssimo sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.